Nós vamos falar hoje, então, sobre a sepsis neonatal precoce e a tardia, né? O olhar sobre o recém-nascido, ele é um pouquinho diferente e eu vou tentar... E o que a gente vai falar é bem sobre alguns fatores importantes que a gente tem que adequar no nosso serviço para que a gente possa implantar o nosso protocolo de sepsis, principalmente a precoce, em tempo oportuno, tá? Dentro do nosso sistema e com a rede toda intersetorial. Então, eu vou falar primeiro sobre a sepsis precoce. E o grande objetivo que a gente tem aqui é da gente reconhecer os fatores de risco e a apresentação clínica e laboratorial para que a gente consiga determinar de forma apropriada essa infecção antes dela desencadear todo um choque, né? E o início precoce do tratamento oportuno, né? Para que a gente não tenha uma resposta inflamatória nos nossos bebês e isso leve ao óbito e à piora clínica deles, né? A definição da sepsis, então, ela é uma síndrome clínica causada pela invasão de um micro-organismo patogênico na corrente sanguínea com um quadro infeccioso, onde a gente vai ter uma hemocultura positiva ou um cultural de líquor, tá? Positivos que ocorrem nos 7 primeiros dias de vida. No nosso prematuro, a gente vai identificar ele sempre como o quadro clínico e laboratorial que ocorre antes das 72 horas de vida, tá? Mas a das crianças, principalmente as que podem vir de casa, a gente ainda considera a sepsis precoce as que vêm com menos de 7 dias de vida. Quais são as principais recomendações para que a gente evite a sepsis neonatal precoce? É a prevenção primária, e isso aí está antes do bebê nascer, tá? Então, existe a necessidade de todo um protocolo instituído dentro do nosso serviço de obstetrícia, né? E que vem sendo implantado, que é a prevenção primária através do rastreio de todas as mães para colonização retovaginal de estrepto do grupo B. Por quê? Porque ele é o principal desencadeador da sepsis precoce, é o agente que mais pode causar sepsis nos nossos bebês antes das 72 horas, junto com a Escherichia coli. Então, esse rastreio entre a 35ª semana e 37ª semana é um fator de prevenção. Além desse período aqui, se essa gestante tiver em qualquer momento da gestação alguma ruptura de membranas ou um trabalho prematuro, essa triagem também deve ser feita. O outro fator importante na prevenção primária é que seja executado o uso de um antibiótico intraparto profilático em algumas situações, né? Então, se a gente tem uma mãe rastreada para estrepto e ela é positiva, né? Nesse rastreio, esse antibiótico tem que ocorrer em tempo oportuno, tá? Preferencialmente antes de 4 horas desse parto. Se essa gestante tem um parto anterior com um bebê que teve uma doença por estrepto, ela também tem que receber antibiótico intraparto, tá? Profilático. Gestante com estrepto desconhecido ou algumas das alterações, como um parto prematuro, uma febre intraparto ou uma ruptura de membranas maior do que 18 horas, essa gestante tem que fazer o uso do antibiótico profilático. Isso aqui é um ganho muito significativo na neonatologia para a gente diminuir a sepsis precoce. Então, hoje é mandatório que a gente conheça o horário que esse antibiótico foi feito, né, se ela foi rastreada, porque isso tem todo o impacto no pós desse bebê, quando ele nasce, tá? E a prevenção secundária, então, como é que a gente vai, depois que esse bebê nasceu, como é que a gente vai prevenir que ele desencadeie toda essa resposta inflamatória, toda a patogenia que vem junto, né, da sepsis, é a identificação precoce desses recém-nascidos que têm um risco aumentado para sepsis. Então, a gente vai ter que olhar os fatores dessa mãe, os fatores intraparto e os fatores do bebê, para que a gente tente impedir a progressão dessa doença. Esse é o nosso grande desafio, né? E aí, a partir daí, eu acho que desse momento aqui, a gente vai conseguir instituir todo esse protocolo no Medview. Quando a gente fala de fatores, então, a gente tem os fatores da mãe,
do parto e do bebê. Quais são os fatores maternos, né? Os fatores maternos são principalmente a colonização pelo estrépito B, tá? Se essa mãe teve bacteriúria, se ela tem colonização positiva, ou se esse bebê ela tem um recém-nascido anterior doente, isso é um grande fator de risco para desenvolver sepsis nesse bebê. A história de infecção sexualmente transmissível, múltiplas infecções do trato urinário durante a gestação é o outro fator materno, infecção bacteriana vaginal e trabalho de parto prematuro sem causa aparente. A gente não pode esquecer que trabalho de parto prematuro, em mais de 25% das situações, a gente tem uma infecção intraamniótica, tá? Os fatores ligados ao parto em si. Então, se essa mãe tem uma infecção intraamniótica, que é uma corioamnionite, né? Mas hoje se usa muito mais o dado da infecção intraamniótica, e ela vai ter alguns sinais clínicos ou não, tá? Então, ela pode ter uma febre intraparto, ela pode ser muito clássica essa corioamnioniite, né? E a clássica a gente não precisa de muito, essa mãe vai estar doente, vai ter dor à palpação, vai ter um líquido amniótico fétido, leucocitose, taquicardia fetal, taquicardia materna. Isso aqui é muito clássico pra gente. Mas a gente não pode esquecer disso aqui. Quando a gente fala de fatores maternos, a gente tem que lembrar que esses amarelinhos aqui são as bactérias, né? E elas podem percorrer todo esse caminho, né? Que vai desde o sangue dessa mãe, vai passar por todas essas barreiras de paredes, inclusive por uma bolsa bem íntegra, e ele vai atingir, vai fazer as infecções, né, locais, as funisites, ela vai passar por essa placenta e ela vai acometer esse bebê. Então, essa figura aqui, que ela tem que ser clássica para a gente, porque o germe pode entrar e vai acometer o bebê e ele vai fazer as suas manifestações clínicas, né? A gente pode ter uma mãe com febre, a gente pode ter ruptura de membranas, né? Principalmente se ela é maior do que 18 horas. Um trabalho de parto prolongado, isso aumenta o risco do germe ascender também, e do próprio trabalho de parto, esses germes também entrarem. A instrumentação no parto está ligado também a sepsis, o maior risco de sepsis, múltiplos toques vaginais também, e o sofrimento fetal agudo é um grande sinal também do risco desse bebê ter sepsis. Os fatores neonatais, então a prematuridade é um dos maiores fatores, então quanto menor esse bebê, quanto menor a idade gestacional, maior o risco dele ter sepsis precoce. Então, bebê a termo, a gente vai ter meio bebê, 0,5 para cada 1.000 nascimentos, enquanto um bebê prematuro abaixo de 1,5 kg, isso já vai aumentar para 20 para cada 1.000. Um bebê prematuro extremo, abaixo de 28 semanas, a gente vai ter já uma incidência muito maior, de 35 ou mais, né? Então, é inversamente proporcional à idade gestacional e o risco de sepsis. O baixo peso ao nascer, que está ligado aqui, está ligado também à restrição. Baixo índice de Apgar ou necessidade de reanimação é um indicador também que esse bebê não nasceu bem e que tem alguma coisa já com essa movimentação fetal, e é um dado para a gente não esquecer, né, que é um risco de sepsis. Anomalias congênitas, né, tem uma vulnerabilidade, uma fragilidade muito maior da penetração do germe pela vulnerabilidade das próprias paredes. E aspiração de mecônio também. Então, se a gente tem esses fatores de risco e esse bebê, quando nasce, ele apresenta alguns sinais clínicos, né? E que esses sinais clínicos, eles confundem muito o profissional, porque ele pode estar ligado também a outras entidades, né? A outras hipóteses diagnósticas. Mas a gente não pode esquecer que onde a gente mais perde os nossos bebês e o que mais acomete eles com relação à morbidade e à mortalidade está ligada a sepsis. Então, a gente tem que intervir. Quais são os sinais? Sinais de desconforto respiratório é o sintoma mais comum, né? E o bebê pode ter desde uma taquipneia leve
até uma insuficiência respiratória grave, precisando de ventilação mecânica. Irritabilidade ou letargia, né, instabilidade térmica, piora da perfusão, hipotensão, púrpuras ou petequias, sintomas gastrointestinais. Então, é aquele bebê que não está tolerando a dieta, é o bebê que você não conseguiu alimentar nas 48 horas, você dá e para, oferece a dieta e não consegue progredir. Esse bebê está avisando que ele não está bem, tá? E a gente não pode atribuir só, se ele tem mais fatores, de que é uma dieta, é um leite artificial, pode até ser, mas até que prove o contrário, a gente tem que pensar em sepsis primeiro, principalmente se é um prematuro. Vômito, ilho paralítico e crises convulsivas, apneias e hipoatividade estão ligadas principalmente às alterações do sistema nervoso central. O que a gente tem em neonatologia ainda, né? A gente tem várias fatias para pensar. Pela diferença tanto epidemiológica quanto a microbiologia e a patogênese da infecção, eu tenho que olhar diferente um bebê a termo e um bebê pré-termo, tá? Porque as nossas estratégias de abordagem têm que ser diferentes, né? E onde é que está o nosso ponto de corte? O ponto de corte está em saber qual é a idade gestacional desse bebê. A idade gestacional desse bebê, ele é menor que 34 semanas, né? Até 6 dias, ou ele é um bebê maior que 35 semanas. Isso aqui faz toda a diferença em como é que a gente vai abordar esse bebê, tá? Isso é o que a gente tem assim, de mais recente para a gente poder definir esse parâmetro, tá? Se esse bebê é menor que 34 semanas, né, e ele tem um risco relativamente baixo, né, de infecção, é um prematuro que nasceu por um parto cesáreo, porque é uma mãe que teve uma pré-eclâmpsia, é uma situação que não leva, não teve nenhuma, a gente não olha esse bebê, não tem uma causa ligada a um quadro infeccioso materno. Dependendo da condição clínica desse bebê, né, e de como é que ele está, a gente pode até ter um equilíbrio entre iniciar ou não o tratamento para sepsis precoce, tá? E que é um tratamento empírico. É um bebê que é pequeno, mas ele tem um risco baixo. Mas se ele é um bebê de risco alto, não tem saída para ele, né? Ele tem vários fatores de risco, essa mãe tem os seus fatores maternos e intraparto, ou ele tem uma clínica maior, a gente não tem que pensar, a gente tem que coletar uma hemocultura até a 2ª hora de vida e iniciar antibiótico empírico. Tá? Então, a gente vai avaliar isso aqui e iniciar. E por que a gente, esse ponto de corte não é 32 ou 33? Pode ser que daqui a alguns anos isso mude, mas o que a gente tem de embasamento até hoje é essa idade de 34 semanas. Então, assim, o que está estabelecido para a gente dentro de protocolos até o momento internacionais é as 34 semanas. A gente já tem visto alguns serviços que já estão migrando para 32, mas a gente precisa de mais tempo, de consensos, para que a gente possa modificar também dentro do nosso serviço, tá? E se esse nosso bebê é maior do que 35? Se ele é maior do que 35 semanas, né, a gente pode, já tem uma outra análise a partir de um estudo enorme, feito em 2014, onde a gente pode estratificar, né, pelos fatores de risco intraparto, pelo exame da mãe. Então a gente vai ver se essa mãe teve febre, o tempo de ruptura de membranas, o status, como é que está a colonização dela para estrépito, se ela usou antibiótico intraparto. A gente vai avaliar a clínica desse bebê e isso tudo já gerou dados, né, um algoritmo que a gente consegue determinar se essa criança tem maior ou menor risco de estar infectada. Então, a gente usa uma calculadora de sepsis precoce, tá? Ela só é utilizada para bebês acima de 34 semanas, tá? Ou igual. Ela ajuda muito nesse raciocínio, então todos devemos ter ela lá no nosso no app que a gente baixa no nosso celular, tá? A gente vai deixar ela também no hospital, a gente está tentando programar uma tabelinha para ela também, tá? Baixar ela para deixar no nosso computador e aí a gente vai ter a incidência a partir dos dados. Então, eu coloco lá
Eu fiz um exemplo aqui, é uma mãe de 34 semanas, é um bebê que está no 2º dia de vida, essa mãe estava com 36 de temperatura durante o parto, ela tinha 18 horas de bolsa rota, ela era um estrépito desconhecido no momento do parto e não foi usado nenhum antibiótico. Quando é ou 2 horas de 2 horas do parto ou não, é a mesma coisa para a calculadora, tá? Ela faz o cálculo e ela me diz que esse bebê tem 0,42 risco para cada 1.000, né, de ter sepsis precoce. Ele pede para que eu diga como é que está esse bebê. Então, se esse bebê está bem clinicamente ou se esse bebê tem alguma clínica respiratória ou vascular. E se eu digo, não, esse bebê está bem, esse bebê não tem nenhuma clínica, ele me diz, ele dá esse norteador. Mantenha só a vigilância para os sinais vitais desse bebê. E se esse bebê se a gente tem alguma dúvida com relação, ele é duvidoso, ele está fazendo uma taquipneia. Eu aumentei já o risco desse bebê ter sepsis. Então, o que é pedido? Faz uma cultura, colete uma hemocultura e mantenha um controle sobre os sinais vitais dele a cada 4 horas. E aí, a partir desses dados aqui, ele vai me dizer, isso aqui pode virar vermelhinho, esse bebê está em alto risco, eu tenho que já iniciar antibiótico. Então, ela dá esse norteador e a gente consegue estabelecer já, por uma assessoria, esse trabalho aqui é um trabalho de estratificação de risco que foi feito em 600, retrospectivo, né? 600 mil nascidos vivos com mais de 34 semanas, né? Em 14 hospitais por um período de 1993 a 2007 e se identificou todos os fatores, né? Se colocou lá dados estatísticos numa calculadora e a partir daí a gente consegue já estimar o risco daquele bebê ter sepsis precoce ou não, tá? Então, a gente consegue usar isso para acima de 34 semanas. Para baixo de 34 semanas, não. A gente tem que pensar muito no fator de risco desse bebê, no risco dessa mãe, no risco intraparto e começar antibiótico empírico o mais precoce possível. Então, aqui o fluxograma para o manejo da sepsis, tá? O que a gente tem? A gente vai ver esse bebê que tem fatores de risco, né, ou sinais clínicos para sepsis. A gente vai olhar a idade, qual é a idade gestacional desse bebê? Ele é menor que 34 ou ele é maior que 34? Vamos para o bebê maior, né? O bebê maior, se a gente jogar na calculadora, a gente tem uma excelente ferramenta para a gente definir o que a gente vai fazer. Ele tem sinais ou sintomas? Não, ele não tem sinais ou sintomas. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai coletar um hemograma, mas ele tem fatores, né? Lembra que ele entrou aqui num risco de sepsis, né? Mas ele está clinicamente bem. Eu vou coletar um hemograma com 12 horas de vida, tá? E um PCR, se ele tiver alguma sintomatologia respiratória, eu vou fazer um raio-x, né? Esses exames estão normais? Sim, eles estão normais. Eu vou só observar esse bebê por 48 horas. E aí, voltando aqui em cima, esse bebê, ele tem mais do que 35 semanas, ele tem sinais clínicos. O que eu vou fazer? Eu vou coletar exames desse bebê, né? Ele está fazendo uma perfusão periférica ruim, ele está mais taquipneico, ele tem, né? Ele entrou aqui. A gente vai coletar a hemocultura, né? E dependendo do quadro clínico, a gente já vai iniciar antibiótico também empírico para esse bebê, tá? Com 12 a 18 horas a gente vai coletar hemograma e PCR, porque ele vai servir para estratificar, para a gente lá na frente poder, ele vai ajudar a gente a monitorar para a gente poder tirar esse antibiótico mais precoce. Se esse bebê tiver uma melhora excelente, né, em 24, 36 horas ele ficou ótimo, a hemocultura foi negativa, eu vou poder suspender, tá? Então, aqui ele vai seguir todo um caminho que a gente vai num passo a passo definindo, de acordo com a clínica dele, o que a gente vai fazer. Se esse bebê tem alterações laboratoriais, né, ele tem alterações laboratoriais e ele tem clínica, eu já comecei o antibiótico para ele, né? Se ele tem clínica neurológica, eu vou fazer um líquor também,
tá? E aí, a partir dos resultados dos culturais e da clínica do bebê, a gente vai definir o tempo de antibiótico para ele, e aí depois a doutora Alessandra vai falar para a gente sobre isso, tá? Se eu tenho um bebê menor do que 34 semanas, em risco, né, com fatores para sepsis, a gente vai, dentro desse protocolo do Medivil, que a gente vai instituir, a gente tem que coletar essa hemocultura primeiro, então até a segunda hora de vida a gente coleta a hemocultura desse bebê, tá? E vai começar antibiótico empírico, tá? Começando o antibiótico empírico, a gente depois coleta com 12 a 18 horas de vida, tem serviços até 24 horas depois, eles coletam o hemograma e o PCR, tá? O raio-x de tórax, se for necessário. E esses exames vieram bem alterados, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar também neurologicamente essa criança, tá? Se ela tem uma apneia, se ela está fazendo algum sinal, porque o líquor na sepsis precoce, ele tem sido... atualmente a gente tem questionado muito isso, ou seja, eu vou fazer um líquor em todos os bebês, ou se eu vou fazer no bebê que é só sintomático. Vem caindo muito mais para o bebê sintomático. E o que é sintomático do sistema nervoso central é a apneia, é letargia, é hipoatividade. Isso não é só crise convulsiva. Então, a gente não pode achar que eu preciso de uma crise convulsiva para fazer um líquor numa sepsis precoce. Tá? Então, a gente vai fazer o líquor, né? E a partir do resultado desse líquor, a gente vai ter a definição do tempo de tratamento também. Ficou tudo bem com esse bebê, ele teve uma boa evolução. Vamos aqui para cima no primeiro, né? Esse bebê, ele tinha fatores para sepsis, eu coletei hemocultura, eu coletei exames, eu comecei antibiótico. E esse hemograma veio, essa hemocultura fechou negativa. Esse bebê tem um hemograma normal, o primeiro hemograma normal e o PCR normal. Eu recoleto com 48 horas, né? Esse tempo também é uma outra coisa que a gente definiu como 48 horas depois. A gente vai coletar o segundo hemograma, tá tudo bem, 2 hemogramas normais, bebê clinicamente bem, a gente vai suspender antibiótico com 72 horas. Se esse bebê tem alguma clínica duvidosa, a gente vai deixar no máximo 5 dias, mas se ele não tem e ele ficou bem, a nossa intenção é ter um uso muito mais racional de antibiótico e suspender sim com a hemocultura negativa 72 horas, conseguir avançar para a gente suspender do mais precoce possível, tá? Por que a importância disso? Porque cada dia mais de antibiótico eu aumento o risco desse bebê de displasia, de enterocolite, das comorbidades da prematuridade. Então eu tenho que fazer um esforço muito grande de serviço, nós temos que fazer um esforço muito grande de serviço para usar de forma muito mais racional, né? E a gente está num serviço onde a gente consegue ter uma excelente monitorização, a gente vai qualificando tudo isso para a gente ter também, se for necessário, reiniciar, coletar tudo e pensar e reiniciar antibiótico num outro momento, tá? Aqui para baixo, então, é claro, quando a criança tem o quadro infeccioso e hemocultura positiva ou líquor, e aí se define o tempo de antibiótico, tá? Esse é o fluxograma. Os nossos próximos passos, então, estão relacionados bem a gente conseguir instituir o protocolo, né? Como a Mari já conseguiu fazer na UTI pediátrica, que aí isso já está dentro do Medivil, né? A gente ainda tem um passo muito importante, que é a gente ter identificação dos fatores de risco pela equipe, né? A importância da gente estratificar a idade gestacional desse bebê e não olhar um bebê prematuro como um bebê acima de 35 semanas. E a gente tem que também instituir o registro dos CIDs nos nossos prontuários para que a gente consiga desencadear o protocolo, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter toda a identificação da equipe, né, da UTI, de todos os setores. Então, a enfermagem, o médico da UTI, do CO, né, a equipe do CO, a equipe da farmácia, laboratório, o controle de infecção, a gente instituindo o CID lá, abre tudo, o antibiótico é prescrito, já aparece, o laboratório vai chegar para fazer a coleta de exames. Então, esse é o nosso próximo passo.
A abordagem laboratorial e tratamento, a doutora Alessandra vai falar para a gente também. Nesse momento eu vou falar sobre sepsis tardia, tá? Que é um dos protocolos também que serão instituídos, mas não diretamente ligado ao Medview nesse momento, tá? Apenas a sepsis tardia é o que a gente vai instituir. A sepsis tardia, né, a definição dela é uma infecção cuja evidência diagnóstica, que significa clínica, laboratório, né, microbiológica, ocorreu após 72 horas de vida, produzida por germes de origem hospitalar e geralmente associadas às intervenções realizadas no recém-nascido. Então, essa aqui é a que já está ligada à nossa assistência, né, e o fato do bebê estar internado com a gente. Então, a gente tem fatores de risco dessa criança, desse bebê, indicadores clínicos que ele tem que manifestar, alterações laboratoriais e aí a gente faz o diagnóstico. Quais são os fatores de risco principais, né, na neonatologia? Peso de nascimento desse bebê, então quanto menor o peso, menor a idade gestacional, maior o risco dele de sepsis tardia, mesmo que seja já com 1 mês dentro da nossa UTI, e esse é um fator fundamental. Todos os procedimentos invasivos, né, quando a gente rompe todas essas barreiras, né, nesse bebê, que é a presença de catéter, dreno, cirurgias, também é outro fator de risco, ventilação mecânica invasiva, nutrição parenteral prolongada, o retardo do início da alimentação, esse aqui é um dos principais fatores, o uso prévio de antibiótico de largo espectro também, e complicações da própria prematuridade, então um canal arterial patente, a displasia pulmonar, a enterocolite, o fato dele já ter essas comorbidades já predispõe que ele faça infecções relacionadas à assistência, tá? E sepsis tardia. Além dos fatores, esse bebê vai manifestar, né, a sua clínica, que é de hipoatividade. Então é aquele bebê que estava indo muito bem e ficou mais quietão, que aí é um dos primeiros sinais, a instabilidade térmica, a recusa ou a intolerância alimentar, o aumento do número de apneias, né? Um bebê que está vindo bem e ele começa a fazer apneia, o aumento do suporte ventilatório, o aumento da necessidade de FiO2, né? A mudança das características da própria da secreção que está nessa ventilação mecânica, nesse tubo, convulsões, alterações de coagulação, né? Isso aqui já fica muito mais clássico também para a gente. Alterações na frequência cardíaca, ele tem sido um marcador precoce de sepsis e a gente consegue ver bem isso, né? Hoje já tem monitorização que monitora, faz uma monitorização contínua da frequência e dá um traçado que se bebê vem fazendo taquicardia, bradicardia, é um fator já ligado a risco de sepsis tardia, alterações de perfusão, hipotensão, acidose metabólica, hipo e hiperglicemia também. Então são os indicadores principais. E as alterações dos exames laboratoriais, acho que a doutora Alessandra fala também um pouco para a gente já, que é o que vai definir para a gente. Então, o que a gente vai pedir para esse bebê, né? As alterações desses exames. Então, a hemocultura, ela é o padrão ouro, tanto na sepsis precoce quanto na sepsis tardia, para a gente dizer sim, é uma sepsis. A hemocultura positiva é o que fecha e é o que vai definir mesmo o tratamento para a gente, tá? O número de coletas que são feitas, o hemograma, o quanto ele vai nos ajudar ou não, e a interpretação, porque ela é bem difícil no recém-nascido, né? Tem alguns scores que a gente pode usar, então no nosso protocolo ele está lá para a gente também ver o quanto ele pode nos auxiliar. A proteína C reativa, né? A proteína C ela não aumenta nas primeiras 24 horas, ela tem um aumento pequeno, mas ela vai aumentar realmente depois, e aí ela serve para a gente como um parâmetro de acompanhamento e de monitoramento e de nos dar tranquilidade também de suspensão de antibiótico. A coleta do líquor, né? Que ela tem que ser feita com o bebê estável,
com um bebê com plaquetas maiores do que 50 mil e um bebê que está em condições clínicas de ser puncionado. Se esse bebê está mais tempo com a gente, mais do que 7 dias numa UTI e foi sondar, mesmo não tendo sido, a gente tem que coletar um EQU e uma urocultura. Então é um bebê que já está mais invadido, com maior risco. Se ele está em ventilação mecânica, o aspirado traqueal pode nos ajudar ou nos atrapalhar, mas já é mais um dado que a gente pode ter na mão também. E, além disso, todos os exames de imagem, né? A radiografia de tórax, tomografia, que também são exames que vão nos ajudar. Então, aqui o score hematológico de Rodwell, que aí a gente realmente... O hemograma ele só vai nos ajudar muito mais se a gente tiver praticamente 3 alterados, né? Menos do que isso, ele pode não ser uma boa ferramenta para a gente definir a sepse. Ele pode ajudar, mas ele sozinho não é. Os valores da neutropenia também e da relação imaturos e totais é um outro indicador, né? O número de imaturos sobre o número totais de neutrófilos, se ele for maior do que 0,3, também é um indicador forte de sepsis. Os valores de referência de líquor também, né? No prematuro e no atermo, né? A contagem do que é um valor de referência, quanto que eu tenho que ter, porque a gente pode ter 30 leucócitos, né? É pouquinho, mas para um prematuro é uma barreira que já pode ter sido alterada e passaram as proteínas também, tá? E glicorraquia também. Então, aqui são os valores de normalidade e a partir daí a gente vai definir se esse bebê tem uma meningite ou não. Nas infecções relacionadas à assistência, a gente não usa tanto essa termologia, né? Essa terminologia na neonatologia, mas assim, ela é o que vai fechar, né? Esse bebê, a gente vai fazer o possível para que ele não entre em sepsis. A sepsis, ela pode ocorrer, mas esse bebê, muitas vezes, ele começou a manifestar e é uma pneumonia. A gente identifica como sepsis tardia em NEL, mas na verdade era um bebê que estava lá em ventilação, que tem piora de parâmetros, que começa a ter cultural positiva, piora o raio-x. Esse bebê fez uma pneumonia associada à ventilação, mas a gente ainda classifica isso como uma sepsis tardia. E algumas vezes se coloca pneumonia, né? Mas a gente ainda está muito... a gente ainda está preso ao nome sepsis tardia, sem ele às vezes nem ter alteração hemodinâmica, né? É a diferença com a criança maior e até mesmo com um adulto, tá? Então a gente tem, das infecções, a gente tem a infecção primária de corrente sanguínea, quando eu tenho uma hemocultura positiva, sim. A infecção primária de corrente sanguínea clínica, eu tenho hemocultura negativa, mas eu tenho alterações clínicas e laboratoriais, né? Esse aqui é o nosso o índice maior. A gente tem infecção urinária também, se eu tenho alguns indicadores clínicos, né? Um ou mais, e eu tenho uma urocultura positiva. A meningite, eu tenho um ou mais indicadores clínicos, eu tenho um líquor alterado ou eu tenho uma cultura positiva. A pneumonia associada à ventilação, que o critério é uma alteração radiológica e laboratorial, eu tenho mudança no aspecto da secreção e eu tenho um aumento dos parâmetros ventilatórios. Então, eu tenho uma pneumonia associada à ventilação. A enterocolite necrotizante, então eu tenho 2 indicadores clínicos, que é vômito, distensão abdominal, sangue nas fezes, alterações radiológicas também, tá? E com esses 2 dados eu tenho o quadro de enterocolite necrotizante. Aumentar a duração, e aí a gente vai para o tratamento. A Alessandra fala melhor isso aqui do que eu não vou me ater muito, mas a importância da gente estar aqui com vocês hoje é exatamente isso. O que a gente caracteriza como sepsis, o que a gente está fazendo e o tempo de antibiótico que a gente vai usar. E o nosso maior foco aqui é o tempo de antibiótico, porque se eu usar mais, eu posso aumentar o risco dele piorar, dele ter mais infecções depois, e usar de menos é um trabalho que a gente vai ter que fazer. A gente tem que se sentir muito mais segura com os nossos indicadores laboratoriais para que a gente melhore essa qualidade de vida a longo prazo também desse bebê, tá? Aqui, então, é o fluxograma da sepsis tardia.
Então, eu tenho uma suspeita de um bebê que tem um quadro de possível risco de infecção relacionada à assistência, né? Ele tem um ou mais indicadores clínicos. Eu vou coletar o hemograma e o PCR, tá? Esse hemograma e o PCR está alterado, eu vou coletar a hemocultura, né? A gente já tem um hábito de coletar direto muitas vezes, mas assim, eu tenho isso alterado, eu vou para a hemocultura, tá? Coleto hemocultura e na sepsis tardia eu tenho que coletar um líquor. A hemocultura são 2 amostras, eu vou fazer urocultura se essa criança tem mais do que 7 dias com a gente, tá? Na UTI, e iniciar o antibiótico. Tá? O esquema antibiótico, né? O esquema 2, 3, 4 que a gente tem instituído no nosso serviço, está lá colocado, a Alessandra passa para a gente também agora, e a gente tem a disponibilidade de ter acesso à médica do controle de infecção, a doutora Alessandra, que está nessa retaguarda da gente também para discutir isso, é muito importante, porque a gente está na dúvida, eu estou há um mês sem aparecer aqui na UTI, eu não sei quem é esse bebê, eu não sei quais antibióticos, eu vou discutir com quem estava nesse quadro, que estava nesse setor o tempo todo, né? Além do médico assistente, a gente tem a importante retaguarda para poder fazer isso. Então eu começo o antibiótico por esse bebê e eu coleto um hemograma e um PCR em 72 horas para avaliar, tá? Então esse bebê tem exames normais, culturas negativas e a clínica associada a outra condição, não era nada. A gente achou que era um risco de sepsis, mas não se mostrou. Essas culturas são negativas, esses 2 exames estão normais, eu suspendo o antibiótico e observo esse bebê por 72 horas. A gente vai ficar lá com 20 olhos, mas a gente precisa fazer isso, tá? Esse bebê, coletei os exames, 72 horas. Os culturais são negativos, mas esse bebê tem piora clínica, né? Não está bem ainda. Teve uma clínica importante. Eu faço antibiótico por 10 dias. Eu classifiquei ele como uma pneumonia, por exemplo. Então, antibiótico 10 dias. E se esse bebê tem culturais positivos, eu vou adequar, né, o tratamento para aquele germe, conforme o antibiograma, e vou manter. Se essa criança tem piora clínica ou está com exames alterados, eu vou aumentar a cobertura de antibiótico e eu vou considerar sepsis fúngica também, né? Dependendo da trajetória desse bebê aqui, né? Ele parece rápido aqui, mas esse bebê pode ter ficado com a gente durante 60 dias e passou por várias sepsis. A gente vai fazer o mesmo caminho sempre, né? E considerar sempre os antibióticos anteriores, tá? Mas se esse bebê aqui, eu tenho uma suspeita, mas eu coletei o hemograma e está normal. Tá, eu vou observar. Ele teve melhora clínica? Ótimo, não era sepsis, mas ele ainda está mostrando clínica sugestiva de infecção. Eu entro na roda de novo do fluxograma, tá? Eu coleto hemocultura em 2 sítios, faço líquor, urocultura, começo o antibiótico, monitoro ele com PCR e hemograma 72 horas depois e eu entro de novo no mesmo fluxograma, tá? E é isso que vai definir a nossa conduta. Claro que, né, todo esse manejo, esse suporte, ele tá aqui junto, né? Eu só estou falando de antibiótico aqui, de tratamento de foco infeccioso, mas a gente vai monitorar esse bebê, vai dar suporte hemodinâmico, ventilatório, controle hematológico, controle de hemorragia, de distúrbio hidroeletrolítico, isso vem junto, né? Isso está junto dessa nossa abordagem. E aí agora eu deixo vocês com a doutora Alessandra para falar quais antibióticos a gente vai começar e essas intervenções todas que a gente vai fazer também. Muito obrigada.